João capítulo 17, verso 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Essa oração sacerdotal de Cristo, em João 17, 17, é o texto de maior intimidade na Escritura Sagrada, porque João 17 é a oração de Jesus Cristo ao Deus Pai. Estamos entrando na intimidade da conversa, da oração de Jesus para com Deus Pai. Aprove ao Espírito Santo de Deus deixar esse texto registrado por nós pela instrumentalidade do evangelista João. Então nós temos o Pai e o Filho conversando e o Espírito Santo testemunhando e registrando isso pela instrumentalidade de João. Temos a Santíssima Trindade em plena atuação em João capítulo 17, o texto que vamos ler. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo na intimidade da Trindade. E qual é o assunto desta oração? Qual é o tema desta oração? Eu e você. Você, eu e toda a igreja. Então estamos entrando no momento em que percebemos, pela graça de Deus, nessa intimidade, a Trindade ali interagindo sobre nós. A pergunta é, você tem interesse em saber qual é o assunto? João 17, 17 é o versículo-chave. Jesus diz ao Pai o seguinte, sobre nós aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, pela obra do teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O pastor Francis Schaeffer era um pastor presbiteriano, norte-americano, que foi desenvolver o seu ministério na Europa, defendendo a fé e falando sobre a fé cristã. Isso é chamado de apologética cristã, a defesa da fé cristã. Na Suíça, ele fundou, perto da cidade de Lausanne, um lugar chamado L'Abri, a comunidade de L'Abri. E ali as pessoas iam para sua residência, ele morava lá, para discutir sobre a sua fé, para tirar dúvidas, para conhecer a fé cristã. E o pastor Francis Schaeffer, que faleceu na década de 80, era para mim, na minha visão, um homem que Deus tinha levantado e levantou, entre aspas, com uma visão profética. Vou explicar o que significa isso. Ele tinha uma capacidade de ver o futuro, de aquilo que iria acontecer, os desdobramentos sociológicos, antropológicos, teológicos, que poucos homens de Deus tiveram, principalmente no século XX. Por exemplo, em 1970, Schaeffer escreveu um livro chamado A Igreja no Final do Século XX, em que ele projetava os perigos e como a igreja deveria se planejar para estes perigos que a igreja enfrentaria na virada do século XX e entrada para o século XXI. Só que ele escreveu isso em 1970, 30 anos antes do ano 2000. E quando ele escreveu sobre isso, ele disse o seguinte, no seu livro, A Igreja no Final do Século XX, ele diz assim: o futuro está aberto à manipulação. Quem executará essa manipulação? Aquele que conquistar o poder político e cultural no futuro. E aí Schaeffer começa a descrever um processo acerca desta manipulação e que a sociedade, e no caso a igreja, estaria completamente propensa a seguir. E ele chama a atenção da igreja e diz: cuidado com a manipulação, na virada do século XX para o século XXI. Cuidado, porque ela vai acontecer em 7 áreas. A primeira área que Schaeffer diz que seria possível a manipulação, seria a manipulação científica. E Schaeffer diz assim: cuidado com a manipulação científica, cuidado com os jalecos brancos, é o termo que ele diz. Porque eles poderão usar dos seus argumentos científicos para manipular a sociedade
com argumentos que eles têm, serão poderosos para induzir pessoas a uma certa ideologia. Cuidado. Quero, antes de mais nada, dizer que Schaeffer não generalizou. Ele não disse que todo cientista seria um manipulador. Ele disse que haveria a possibilidade de algumas pessoas que detivessem o poder usar de argumentos científicos e de cientistas de diversas áreas para manipular as pessoas para seguirem a sua ética, os seus princípios ideológicos de vida. Ele disse: cuidado com uma segunda área de manipulação na virada do século XX, que será a manipulação da lei. Cuidado com as togas. A manipulação da lei, aqueles que vão construir leis que parecerão dar a você liberdade e proteção, quando na verdade estarão retirando de você exatamente essas duas coisas, e te conduzindo dentro de um processo de manipulação para que você pense que a lei é a seu favor, quando na verdade ela será contra você. Terceira área, cuidado com a manipulação da história. Gente que apresenta fatos históricos como se fossem só daquela leitura única, quando na verdade não é. Estão escondendo de você dados históricos importantíssimos. Dados históricos importantíssimos. Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, um senhor muito idoso, em que ele defendia que tudo o que aconteceu na Segunda Guerra foi manipulação, que a Segunda Guerra nem existiu. E ele tinha livros e livros, e ele tentava me provar isso. Ele falava: eu vivi na época da Segunda Guerra, não era assim não. Eu falei: Senhor, né? Manipulação da história. Eu ficava ouvindo ele assustado. Quarta área de manipulação do Schaeffer: cuidado com a manipulação da religião. Líderes religiosos que vão usar a fé das pessoas para o seu próprio benefício pessoal, ou político, ou ideológico. Cuidado com a manipulação da religião na virada do século. Quinta área, cuidado com a manipulação do teatro e da arte, quando disserem para você que tudo é arte, tudo é belo, tudo é teatro, tudo é expressão livre, quando na verdade de liberdade não existe nada. Existe a intencionalidade clara de te conduzir para um universo longe daquilo que é a proposta de Deus e da verdadeira expressão de arte. Da verdadeira expressão de arte. A arte deixou de ser arte na manipulação de alguns. Observe, ele evita a generalização. Ele diz que existem grupos que irão manipular, dizendo que aquilo que estão fazendo é arte, quando na verdade não é. Cuidado, em sexto lugar, com a manipulação da televisão. Ele diz que aqueles que detivessem o poder da televisão, dessa comunicação em massa, iriam ditar moda, comportamento, e as pessoas iriam seguir aquela televisão, aquela proposta, né, que é massiva, como se aquilo fosse o único caminho para seguir. E por último, cuidado com a manipulação química e eletrônica. Cuidado com a manipulação de elementos que podem trazer a você prazer. E aí ele encerra com uma coisa que eu acho tremenda. Em 1970, olha o que o Schaeffer escreveu: cuidado com o grande olho. 1970, Schaeffer disse: vai chegar o momento em que as pessoas serão manipuladas pelo poder do computador, que tudo verá e saberá sobre as pessoas, e que irá conduzir essas pessoas a uma sensação de vigia constante com o seu grande olho, o olho da computação. 1970. Nem internet nossa, nem tablet nós tínhamos, e ele já anunciava isso. Cuidado com a manipulação. Outro grande homem do século XX, Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor da capela de Westminster, em Londres, também falecido na década de 80. Em 80 nós perdemos, década de 80, grandes homens do Evangelho. Ele disse que o século XX seria o século em que o homem viveria em uma procura constante. Ele escreve um livro chamado A Procura da Verdade. É um livro, pocket livro, livro de bolso, fininho. E o Dr. Martin Lloyd-Jones diz duas coisas sobre o final do século XX.
Ele diz: o final do século XX será a era do homem que procura sempre e que ele será sempre contraditório. O século XX, diz o Dr. Lloyd Jones, será a era do homem que procura sempre e sempre será contraditório. Ele vai dizer: lockdown para você, carnaval de rua amanhã. Essa é a contradição do século XX, do homem do século XX. E aí ele diz: a segunda característica do final do século XX, nós devemos nos lembrar que Deus nunca mudou e Ele não mudará. E a igreja deverá defender essa bandeira como uma característica para enfrentar o século XX e a virada dele. Deus não muda. Aí ele cita uma frase: o tempo não deixa rugas na testa do Deus eterno. Daí, o que isso tem a ver conosco? Eu não quero ser manipulado. Não aceito ser manipulado. Não foi para ser manipulado pela ciência, pela lei, pela história, pela religião, pelo teatro, pela arte, pela televisão, pelo computador, pela química. Não foi para ser manipulado que Jesus morreu na cruz por mim. E também não quero ser um manipulador. Cristo não nos chamou para sermos manipulados por tudo isso que está aí fora, ou manipuladores de outras pessoas. Deus não nos chamou para sermos contraditórios, pessoas sempre à procura de algo. Deus nos chamou para sermos coerentes e não contraditórios. Deus nos chamou para vivermos essa beleza da coerência de quem não é nem manipulado, nem manipulador. Portanto, quando nós entramos nesse texto de João capítulo 17, nessa oração sacerdotal, nós encontramos um homem que testemunha pela obra do Espírito Santo de algo que ele viu e que era muito, muito relevante para aquela época, para o passado e para a eternidade, para nós hoje. João diz: entramos na intimidade do Deus que se preocupa conosco. Entramos na intimidade do Deus que ora por nós. E João começa a descrever isso como aquele que sabe que nem todos os livros, ele termina o Evangelho de João assim, nem todos os livros do mundo inteiro caberia os 3 anos de ministério de Jesus. Nem todos os livros escritos no mundo inteiro seriam suficientes para descrever só 3 anos da vida de Jesus, tamanha a profundidade daquilo que Jesus deixou escrito. Nós vimos já na semana passada que esse João que escreve o Evangelho é filho da Salomé e de Zebedeu. Devem se lembrar da semana passada. Irmão do Tiago, a Salomé, que era irmã da Maria, mãe de Jesus, portanto, tia de Jesus. João, primo de Jesus, é discípulo de Jesus e tem intimidade familiar e discipular para escrever isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele, capítulo após capítulo, mostra que a nossa caminhada não é uma caminhada distante do projeto de Deus. Capítulo após capítulo, João vai dizer que nós estamos no centro do projeto dele mesmo, do próprio ser de Deus, para a sua própria honra e glória. Um projeto que é relacional, onde ele nos chama para a intimidade com ele. Esse Deus que é central nos chama a esta intimidade relacional com ele. O Deus triuno diz assim: vem aqui, porque vocês são minha imagem e semelhança. E aí, vemos a ação do Espírito Santo descrita, e Jesus, nesse texto, está caminhando para o final da sua vida, e ele, no final da sua história, ora por nós. Em João capítulo 16, o contexto do nosso texto, encontramos Jesus falando para os discípulos: eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão enfrentar grandes dificuldades, mas o Espírito Santo irá guiar vocês. Vocês não ficarão abandonados, porque se o Espírito Santo não guiar vocês, vocês não suportarão a pressão do mundo. Existe então a diferença, segundo João 16, entre aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus e aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guardados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, e aqueles que não são guardados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são manipulados e manipuláveis por esse mundo e aqueles que são libertos desse mundo pela ação do Espírito Santo de Deus.
Portanto, entramos nessa intimidade dessa oração. E em João capítulo 17, vemos que ele nos separou, ele nos santificou. Observe que o versículo 17 que nós lemos diz assim, Jesus orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Perceba que o caminho da santificação não é uma resolução a priori nossa. Não fomos nós que um dia acordamos e dissemos para nós mesmos: eu vou agora ser santo. Nós só somos convidados para a santidade porque Deus resolveu nos convidar. Porque Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. Senão nós não teríamos condições de nos auto-santificar. A palavra santo é uma palavra muito mal compreendida teologicamente, principalmente por causa da nossa herança da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que santo é uma pessoa perfeita. Não, biblicamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra santo significa alguém que é separado para Deus e separado por Deus. Santo significa que Deus separa alguém para se relacionar com ele, tem um projeto de vida para ele e irá atuar sobre ele. Não significa uma pessoa 100% perfeita. Significa uma pessoa separada 100% por Deus e para Deus. E a partir desta separação, a obra do Espírito Santo nos convence de que nós somos, por Deus, separados para isso, e então somos convencidos por Deus a trilhar o caminho da santidade. E quando não trilhamos o caminho da santidade, nos sentimos incomodados, porque é o Espírito Santo que nos incomoda. Se o Espírito Santo não nos incomodasse, nós continuaríamos pecando, como aqueles que não são santos, pecam e não sentem absolutamente nada, nem dor na consciência. Porque é o Espírito Santo quem nos desperta para a vida, nos gera de novo, nos regenera, coloca fé em nosso coração, e nós vamos viver para as boas obras, para a glória do Senhor. Então nós temos um chamado que mudou nossa vida, um chamado para a santidade, para sermos separados por Deus e para Deus. Versículo 6 do capítulo 17, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe. O versículo 6 do capítulo 17 diz que nós recebemos uma revelação. Quais são as características de alguém que é santo? Ele recebeu uma revelação que veio do próprio Senhor. Olha o que diz o versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Como é que eu sei que eu sou chamado para a santidade? Como é que eu sei que eu recebi esse convite? Porque a palavra de Deus, ela é para mim esta riqueza que é guardada. Ela não é um livro qualquer, ela é a palavra inspirada, inerrante, infalível de Deus. Isso para mim é um princípio inegociável. Só quem é separado para a santidade tem esse amor pela palavra, guarda a palavra, obedece a palavra e segue a palavra. Para quem não é chamado à santificação, essa palavra não é absolutamente nada, e para alguns que estão aí fora, essa palavra é até manipuladora. Não conhecem a vida que emana dela. Qual outra característica de alguém que é chamado para a santificação? Ele crê e ele reconhece, ele percebe, ele compreende, versículo 7, que tudo isso vem de Deus. Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Aquele que é chamado para a santificação reconhece que tudo, toda a obra de Jesus e até toda a obra de Jesus em sua vida vem como fruto da graça de Deus. A santificação nos faz humildes suficientes para entender que sem Deus nada somos, nada seremos, nada temos. Tudo é dele, vem dele e é para ele. Só quem é chamado para ser santo tem essa perspectiva de humildade na vida. Quem não é chamado para ser santo diz assim: eu conquistei, eu consegui, eu fiz, eu,
vou desfrutar. Quem é chamado por Deus para ser santo diz: Deus me deu força para trabalhar, Deus me deu saúde para ir, Deus me deu a capacidade de construir, Percebam, também não é assim, Deus fez tudo e eu fiquei em casa sentado no sofá sozinho, né? Ali quieto. Não é assim que funciona. Deus opera em nós, através de nós e por nós, para a sua glória. Esse é o reconhecimento do chamado à santificação, por isso que Jesus diz e ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E qual é a segurança daquele que é chamado para a santificação? A segurança está no fato de que o próprio Jesus intercede por nós. Olha o versículo 9. Versículo 9 diz assim: é por eles que eu rogo. Jesus está orando por nós. Agora, olha que frase forte: eu não rogo pelo mundo. Tem gente que acha que Jesus, roga por todo mundo. Não é bem assim, não. Jesus mesmo diz: eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Ao final dessa oração, Jesus vai dizer: oro por estes que estão aqui e por aqueles que irão crer em mim, que o Senhor já me deu. Jesus ora por você, por mim, aqui no século 21. Ele já sabia da nossa história. E Ele está vivo, e Ele continua intercedendo por nós. Em 1 João capítulo 2 diz assim: temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós, Ele continua intercedendo por nós, porque Ele está vivo, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. E essa é a maravilhosa intercessão de Jesus, porque ela é eterna. Então agora Jesus faz esse pedido especial no meio dessa oração. Ele diz: santifica, separa essas pessoas. Como? Na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Observe a relação santificação, verdade e palavra. São três que se unem. Não há santificação sem verdade e não há verdade longe da palavra. Só há santificação na verdade de Deus, e a verdade de Deus é a palavra de Deus. A verdade de Deus não pode ser manipulada. A verdade de Deus é absoluta. Eu vou usar essa palavra de novo: absoluta. A verdade de Deus é absoluta. Essa palavra hoje em dia, ela causa arrepios aí fora. Se você entrar numa universidade e falar assim: eu creio no absoluto, eles jogam uma granada em você. Em boa parte das universidades, eles vão jogar uma granada em você. Em boa parte de centros de reflexão, eles vão jogar uma granada em você. Porque o mundo hoje quer tirar essa palavra do dicionário, absoluto. O mundo vai dizer: não existe verdade absoluta. O mundo quer dizer o seguinte para você: existe a sua verdade e a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Essa é a filosofia do mundo que quer te manipular, quer manipular a mim e a todos nós. Não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade individual. Imagine se nós fôssemos viver assim. Tudo é relativo? Se tudo é relativo, nada é absoluto. Se nada é absoluto, estamos perdidos. Você chega num sinal de trânsito, o sinal fica vermelho. Você diz: é vermelho para você, para mim é verde, e atravessa. Perceberam? Essa composição de que não há absoluto é tão ridícula que um simples sinal de trânsito já desmonta ela. Que história é essa que não há absolutos? Há absolutos, sim. A palavra de Deus é um absoluto, é o absoluto. A palavra de Deus é a rocha que revela a Cristo, né? O Evangelho é Cristo. E nós vamos construir a nossa casa sobre essa rocha. Não me venha com essa relatividade absurda. Não me venha com essa proposta de que não existe uma palavra absoluta. Existe. Não existe uma verdade absoluta. Existe. Não existe alguma coisa tão sólida assim. Existe. Tão sólida como a lei da gravidade no planeta Terra. Se você soltar a sua Bíblia, ela vai cair. Isso é um absoluto. Não, mas eu posso manipular. Bom, você vai manipular e criar uma outra lei. Vai submeter ele a uma outra lei. Se você vai na Lua, você está sujeito a outra lei. Perceba. Mas ainda assim será uma lei.
Então, quando a verdade de Deus ela entra na nossa história, ela nos dá essa segurança do caminho, ela nos dá essa segurança aonde nós podemos saber claramente onde estamos pisando os nossos pés, a quem servimos, por que servimos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A Bíblia é clara com relação a isso. Nós não estamos perdidos. Quem está perdido é quem não vive o absoluto desta verdade. Existem áreas na vida humana que nós podemos ter gostos diferentes. Eu gosto de sorvete de chocolate, o outro gosta de sorvete de creme, o outro gosta... Ok, mas isso não é a verdade. Não pode ser dito, a minha verdade não é a sua verdade. O meu gosto é diferente do seu gosto. Agora, existe uma verdade por detrás disso. Nós gostamos de sorvete. Isso para mim é uma verdade absoluta, viu, gente? Então, quando Jesus ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus está dando um norte. Como saber que a palavra que eu estou ouvindo é verdadeira? Algumas coisas são importantes para detectar a palavra de Deus como verdade. Primeiro, as evidências internas da palavra. Segundo, as evidências externas. As evidências internas, elas têm a ver com o fato de que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia foi escrita num espaço de 1.600 anos, por mais de 40 autores, em 3 idiomas diferentes, e ela não se contradiz numa só linha. Ela é a palavra de Deus. São evidências internas. Evidências externas. Tudo o que a Bíblia diz sobre história é verdade. Tudo o que a Bíblia diz, a arqueologia, quando pesquisa, descobre que é verdade. Existe uma experiência comunitária, existe uma experiência individual, e existe uma comprovação na vida particular. Ou seja, quando eu pego os versículos da Escritura, que dão norte para a minha vida, e entendo eles dentro de um contexto que foram escritos, entendo eles dentro de uma realidade histórica que foram escritas, quando eu interpreto a Bíblia a partir da própria Bíblia, como palavra de Deus, ela dá a mim uma orientação, uma experiência, uma segurança de santificação. A Bíblia nunca mentiu. Quando ela diz, por exemplo, a palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia o furor, pode usar na sua vida que você vai ver que é verdade. Quando a Bíblia diz, nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão, pode pesquisar que você vai descobrir que é verdade. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, pode entregar que você vai experimentar isso. A Bíblia não mente, e ela é uma experiência viva para mim em particular, e quem convive comigo e experimenta essa mesma verdade bíblica, começa a compartilhar a mesma verdade, e ela se torna uma verdade comunitária. Por isso, ela nos santifica, ela amplia a nossa percepção sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade e sobre nós mesmos. Essa verdade nos santifica. Portanto, a missão que Deus nos dá, ao vivermos o caminho da santificação, ela vai além da mudança de comportamento. A Bíblia não é apenas um manual ético para mudança de comportamento. A Bíblia, ela é a verdade que nos santifica. A Bíblia, ela é a verdade que não muda apenas o nosso comportamento, muda a nossa visão de mundo, muda a nossa relação com Deus, muda a nossa relação com o próximo. E aí o Senhor nos faz perceber que o caminho da santificação significa santidade em ação. Santificação não é você ir para um mosteiro distante, subir no morro, ficar fechado em oração e leitura diária da Bíblia. Isso não é o caminho da santificação, porque é apenas uma parte. Cadê a ação? Cadê o próximo, que você deve amar a si mesmo? Cadê o abraço, o socorro ao necessitado? Cadê o compartilhamento do Evangelho àquele que ainda não conhece a mensagem de libertação? Santificação é ação de alguém que foi separado por Deus para proclamar o Evangelho e para viver não como um ser manipulado ou manipulador, mas como alguém que não vive de maneira incoerente e contraditória, mas firmado os pés na rocha absoluta da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. O que a gente leva para casa? Estamos aí,
colocados num mundo que deseja nos manipular. Estamos aí colocados num mundo cheio de manipulações. Como disse o Schaeffer, somos chamados para viver nesse universo onde aqueles que detêm o poder político e econômico e de informação vão tentar nos manipular, seja pela ciência, seja pelas leis, seja pela história, seja pela religião, teatro, arte, televisão, química ou pelo grande olho do computador. Diga não. Diga não. Jesus Cristo se fez carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Não foi para que aceitássemos ser manipulados pelo mundo que está aí fora. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, na liberdade de quem conhece a verdade do Evangelho. Nós nos negamos na proposta da manipulação e também nos negamos a cair na tentação de sermos os manipuladores. Nós não somos os donos da verdade. A verdade é quem é dona de nós, porque a verdade é Cristo. E por isso nós vamos viver para proclamar para o mundo: saia das armadilhas da manipulação, saia do caminho da perdição e ouça, desfrute e experimente o privilégio de viver a verdade que liberta em Cristo Jesus, a verdade que nos orienta, que é sólida e que nos momentos mais difíceis da nossa vida nós podemos curvar os nossos joelhos em oração, na firmeza, como o apóstolo Paulo disse, porque eu sei em quem tenho crido. Nesse Deus que não há sombra nenhuma nem variação de mudança, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia. Eu sei, porque o Senhor intercedeu por mim, morreu por mim, o Senhor me guarda, e eu louvo ao Senhor por isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa verdade libertadora do Evangelho. Muito obrigado pela Tua intercessão por nós, constante. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor nos protege. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos ampara. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos para que fugíssemos das armadilhas da manipulação. Que o Senhor coloque em nossos lábios essa confissão de fé sólida, absoluta, verdadeira, inquestionável, de que o Senhor é o único caminho, verdade e vida. É que possamos viver assim, proclamando esse Evangelho no caminho da santificação para a Tua glória, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.